Os transportes de cargas possuem 5 tipos de modais: o rodoviário, ferroviário, o fluvial, aéreo e marítimo. Cada um, é claro, com custos e características operacionais próprias. Todas estas modalidades têm suas vantagens e desvantagens. Algumas são adequadas para um determinado tipo de mercado e outras não. Aqui em Mato Grosso, sabemos que o modal de transporte mais utilizado para o escoamento da produção é o rodoviário. Mas será que o Estado já sente necessidade de implantar outra via de escoamento? Uma hidrovia seria viável? Para discutir estas e outras questões, eu tenho o privilégio de receber nesta noite o ilustre, digno professor Alfredo da Mota Menezes. Como vai, professor? Satisfação muito grande, aliás, um sonho de realização de programa, ter o privilégio para entrevistar o senhor, para dar uma aula, que eu tenho a convicção, para todo o estado de Mato Grosso. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, mas não vou dar aula não, vamos conversar sobre esse assunto. Então tá bom. Professor, como é que está o transporte em Mato Grosso? Complicado. E isso não vem de agora. E está crescendo, cada dia mais. Eu participei até na semana passada de um debate, veio aquele Carlos Alberto Sardenberg, da Globo, aqui no Centro de Evento do Pantanal, em que eu puxava esse assunto dentro de outros assuntos para o debate. Veja só, Mato Grosso é o maior produtor de soja do país e de algodão. 54%, 55% da produção de algodão. Caminha para ser o maior de milho. Tem o maior rebanho bovino do país, 29 a 30 milhões de cabeças. Uma produção crescente de frango, né? Robusta mesmo, caminha para esse sentido também. A produção de soja no nosso estado é 53 sacas por hectare. Ou seja, é a maior produção que tem do Brasil, incluindo Paraná, Rio Grande do Sul e tudo mais. Certo. E isto foi feita, digamos, essa produção no campo do algodão de boa qualidade, da soja, com tecnologia agrícola de Mato Grosso. A Embrapa, a grande Embrapa que presta um grande serviço ao Brasil, sem dúvida nenhuma, a Embrapa veio este mês para Sinop, em 2012. E quem que descobriu, digamos, os novos cultivares? A Fundação Mato Grosso, lá em Rondonópolis. Entende? Com o dinheiro dos produtores. E não podemos esquecer a figura de Muni Matsubara, né? De Lucas do Rio Verde. Sem dúvida. Então, tudo isso criou condições para o Estado ser um grande produtor nesse sentido. E o outro Brasil, o litoral, vamos dizer assim, e Brasília, não é isso. Qual estrada que nós temos? Nós estamos com as mesmas estradas criadas ainda no regime militar. Os militares têm só coisas ruins dos militares, eu tenho coisa contra ele, você tem, o telespectador tem e tudo mais, mas não resta dúvida que Mato Grosso, naquele momento, recebeu um incentivo muito forte por parte deles. Sem dúvida. Eles tinham aquela ideia de integrar para não integrar. E eles tinham que conquistar, ou queriam conquistar, a Amazônia pelo sul, né? A Amazônia lá pelo norte, digamos, está lá. Pelo sul, aqui não tinha nada. Aí eles começam, então, nessa questão de trazer o pessoal do Rio Grande do Sul, do Paraná e tudo mais, e também o asfalto, vai para Sinop, sobe aquela coisa toda. A BR-70, essa que vem Brasília, Goiânia, etc., também no período deles. A 163 inteiro é o período deles. E de lá para cá, voltando para a estrada, qual foi o governo que seja, PMDB, do PSDB, do PT, qual é outra coisa que trouxe para Mato Grosso? Está trazendo a ferrovia. A ferrovia, até um período, ainda era pública, né? Vamos dizer assim. O dinheiro público. As estradas um pouco agora, com essa duplicação, entre aspas, aí, até o posto Gil, né? Seria isso, ou seja, quanto tempo nós estamos com essa duplicação que não sai? Olha, teve um governador aqui em Mato Grosso chamado Totopaz. Ele foi assassinado no mandato em 1906.
Ele ficou de 1903 a 1906 como governador. Ele já falava na Cuiabá-Santarém em 1906. E ela não está pronta até hoje. Agora que diz que podemos concluir e tudo mais. E a produção do Estado cresce, mas está chegando num ponto... Eu estou fazendo uma... Mas, professor, essa análise que o senhor faz, nós vamos chegar num tópico. Incapacidade da classe política de levar essa necessidade do Estado? Olha, eu teve um tempo que eu levava para a classe política, né? Mas quando a gente pensa que são 8 deputados federais, só, 3 senadores, porque todos os estados têm 3 senadores. Okay. Se você levar esses 11 para a dona Dilma, presidente Dilma, perdão, para o ex-presidente Lula, o ex-presidente Fernando Henrique, é muito pouco. O que mais? Mato Grosso tem 2 milhões de eleitores. Eu acho que 2 milhões de eleitores tem num bairro em São Paulo. Claro. Você está me entendendo? 2 milhões de eleitores, dentro do contexto nacional, é pouco. Se você pegar o eleitor do nortão do estado, nosso, e o eleitor do sul do Pará, é muito pouco eleitorado para forçar Brasília a olhar para o outro lado. Mas o que nós vamos fazer então com as rodovias, professor? Aí é que é o grande problema do debate da semana passada. Eu propus o seguinte, já que a classe política, não é esse deputado José ou Pedro Manuel, não é isso não. Certo. É que chega lá em Brasília e está perdido no meio daquilo lá. O Sardenberg alegou que o grande problema, não só de Mato Grosso, e ele falou de Vitória, que ele acabou de vir de Vitória, de uma palestra e tudo mais, é a incapacidade do governo federal executar suas obras. Ele dizia, dinheiro até tem, mas a incapacidade, a corrupção, a burocracia, aquela coisa toda, faz a coisa não andar. Seja por isso ou por aquilo, eu tenho uma outra tese e eu até passei em debates para ver se o governador quer fazer isso. Se nós não fizermos o Brasil do litoral olhar para a gente com um olhar diferente, que nós somos um grande produtor de comida e podemos produzir muito mais comida, você está entendendo? Para pôr na mesa do brasileiro e mandar para o exterior. A balança comercial agora, por exemplo, ela tem um superávit só por causa do agronegócio. Porque na questão de indústria está com déficit. Então, o superávit está dando, Mato Grosso está ajudando esse superávit. Só talvez influenciando o litoral brasileiro, para o litoral brasileiro influenciar a Brasília. Como? Eu estou propondo o seguinte, por que o Silval Barbosa não escreve artigos para a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, sem brigar com Brasília, sem dar chute na canela, mostrando esta realidade. Olha a produção nossa, olha o que está acontecendo, e etc. Nós não temos estrada. Você entende? Nós temos 3 hidrovias para sair, nenhuma sai. Quando o senhor coloca esse ponto, professor, é importantíssimo. E talvez o governador possa até, a assessoria está assistindo o programa. Eu me lembro, num determinado ponto, quando se falava muito mal de Mato Grosso, com o volume de desmatamento. E realmente a indústria madeireira era criticada. Começaram a fazer um trabalho justamente com os órgãos de imprensa nacionais. Hoje não se vê mais aquela crítica que se tinha a Mato Grosso. E eu lembro que o Clóvis Vettorato caminhou nessa direção. Exato. Clóvis Vettorato, eu tive conversa com ele nesse sentido. Mostra para o outro Brasil, o outro Brasil que a gente fala é com o maior carinho, né? Claro. Mostra para o outro Brasil uma outra realidade. Por exemplo, nesse que você falou do meio ambiente. Estudos, até de ONGs, mostram que em Mato Grosso tem um desmatamento de 38%, 39%. Tem 61% preservado. Sem dúvida. Mostra essa realidade. Olha, gente, nós não precisamos nem derrubar mais. Porque na época da conquista, que foi a chegada do pessoal do Sul, incentivado pelo governo federal, eu só te dou dinheiro se você derrubar. Entendi. Era essa a tese. Claro. Se você não derrubar, não te empresto dinheiro. Com isso aí, derrubou, e nós temos aquelas chamadas terras consolidadas, que se aquelas terras forem recuperadas, você está me entendendo? E jogar na produção econômica, seja do gado ou seja da agricultura, Mato Grosso não precisa derrubar com só um pau, um pé de pau. Professor, eu quero voltar um pouco mais na questão do transporte. Claro. Eu me lembro perfeitamente o ex-senador Roberto Campos. Uma vez aqui em Mato Grosso, eu numa reunião com ele, ainda no antigo Hotel Mato Grosso, e ele dizia da seguinte maneira: Cláudio, eu vou embora de Mato Grosso, porque a sociedade de Mato Grosso não sabe pedir para o senador uma obra de valor. Me pede liberação de casas lotéricas, me pede liberação de coisas que não é papel de um senador. Não me pede estradas, não me pede obras realmente de interesse. Será que não está faltando pedido para a classe política e manifestação da sociedade nesse sentido? Eu vou pegar os ganchos de você para 2 coisas. Eu lembro que quando o presidente Geisel, do regime militar, veio aqui,
o que pediram para ele foi a duplicação da Fernando Corrêa até a universidade. Ou seja, podia pedir... Muito pouco. Muito pouco. Muito. Quando o Dutra, Eurico Gaspar Dutra, que é cuiabano, né, foi presidente de 45 a 50, né, general do exército, aquela coisa toda, a cidade dele pediu para ele o estádio de futebol, o estádio do presidente Dutra. Ele, como presidente, cuiabano, né, saiu daqui para estudar no Rio de Janeiro, poderia ter feito muito mais coisa para Cuiabá e o estado de Mato Grosso. Mais tarde, houve até a crítica que o presidente Geisel veio aqui em Cuiabá, a Fernando Corrêa, a Avenida Fernando Corrêa, até a universidade. É muito pouco. É muito pouco, né? E agora, o senador, o ex-senador, hoje falecido Roberto Campos, tudo bem, a colocação dele é correta e tudo mais. Mas, por outro lado, ele devia deixar essa parte menor, vamos dizer assim, para a assessoria resolver, e ele, como mato-grossense e com grande influência no plano nacional, ele poderia deixar, olha, não estão pedindo, mas eu, Roberto Campos, vou trabalhar nessa direção pelo meu estado, por aquele estado que me elegeu senador, né? Ele veio de Londres como embaixador para ser eleito senador. Não é que o pessoal peça coisas que ele acredita são menores, ele poderia destinar ou trabalhar um pouco mais do tempo dele em coisas que ele acreditasse que fosse maior. Depois do intervalo, o professor Alfredo explica como uma infraestrutura adequada potencializa o desenvolvimento de uma região. Voltamos já. Fique com a gente.